Imagine viver em um lugar onde uma criança nasce sem nunca ter conhecido um período de paz, onde sirenes, explosões e notícias de novos confrontos fazem parte da rotina. Essa é a realidade da faixa de Gaza. Mas quando esse assunto aparece na internet, normalmente tudo é reduzido a duas frases: Israel é o culpado, ou o Hamas é o culpado. A realidade, porém, é muito mais complexa. Existem vítimas dos dois lados. Existem decisões políticas que alimentaram o conflito por décadas. Existem organizações armadas que cometeram ataques contra civis. Existem operações militares que também causaram enormes perdas entre a população civil. E existe uma história de mais de 100 anos que ajuda a explicar por que essa guerra parece não ter fim. Hoje vamos entender como tudo começou, por que Gaza se tornou o centro desse conflito e por que encontrar uma solução continua sendo um dos maiores desafios da política internacional. Antes de tudo, precisamos entender o que é a faixa de Gaza. Ela é uma estreita faixa de terra na costa do Mediterrâneo, com pouco mais de 40 quilômetros de comprimento e uma largura que varia entre cerca de 6 e 12 quilômetros. Apesar do território pequeno, vivem ali mais de 2 milhões de pessoas, tornando Gaza uma das áreas mais densamente povoadas do planeta. Ao norte e a leste está Israel. Ao sul está o Egito. Isso significa que praticamente todas as entradas e saídas dependem desses dois países. Hoje Gaza enfrenta dificuldades relacionadas à circulação de pessoas e mercadorias, infraestrutura danificada por sucessivos conflitos e uma grave crise humanitária. Mas para entender como essa situação surgiu, precisamos voltar mais de um século. Até o fim da Primeira Guerra Mundial, essa região fazia parte do Império Otomano. Com a derrota do Império, o território passou para a administração britânica, conhecida como Mandato da Palestina. Naquela época já viviam ali comunidades árabes, em sua maioria muçulmanas, além de comunidades cristãs e judaicas. Ao mesmo tempo, crescia o movimento sionista, que defendia a criação de um Estado nacional para o povo judeu, especialmente após séculos de perseguições na Europa. E a imigração judaica aumentou nas décadas seguintes. Com mais pessoas chegando e diferentes projetos nacionais disputando o mesmo território, as tensões cresceram. Os confrontos entre comunidades se tornaram mais frequentes. Os britânicos tentaram administrar a situação, mas fracassaram. Depois da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, aumentou a pressão internacional para criar um Estado judeu. Em 1947, a Organização das Nações Unidas propôs dividir o território em dois estados, um judeu e outro árabe. A liderança judaica aceitou o plano com ressalvas. Grande parte das lideranças árabes rejeitou a proposta, argumentando que ela era injusta para a população árabe que já vivia ali. Antes mesmo da criação oficial de Israel, confrontos armados já aconteciam. Em 1948, Israel declarou sua independência. No dia seguinte, vários países árabes entraram em guerra contra o novo Estado. Israel venceu, mas o resultado mudou completamente a região. Centenas de milhares de palestinos deixaram suas casas ou foram deslocados durante a guerra, um episódio conhecido pelos palestinos como Nakba ou catástrofe. Ao mesmo tempo, comunidades judaicas em diversos países árabes também enfrentaram perseguições e, nas décadas seguintes, muitos judeus deixaram esses países e migraram para Israel. Esses acontecimentos continuam marcando profundamente a memória coletiva dos dois povos. Após essa guerra, Gaza passou a ser administrada pelo Egito, mas isso mudou em 1967. Na Guerra dos 6 Dias, Israel derrotou uma coalizão de países árabes e passou a controlar Gaza, a Cisjordânia e outros territórios. Essa ocupação alterou completamente a dinâmica do conflito. Nas décadas seguintes, surgiram movimentos de resistência palestinos. Entre eles estava o Hamas, criado em 1987 durante a primeira intifada. O Hamas combina a atuação política e militar. Diversos países o classificam como organização terrorista devido a ataques deliberados contra civis israelenses, incluindo atentados suicidas e lançamentos de foguetes. Por outro lado, o grupo também administra parte da estrutura política e social de Gaza desde que assumiu o controle do território em 2007. É importante separar o Hamas da população palestina. Os mais de 2 milhões de habitantes de Gaza não podem ser tratados como se fossem uma única organização. Da mesma forma, também não se pode reduzir toda a sociedade israelense às decisões tomadas por seus governos.
Em 2005, Israel retirou seus assentamentos e suas tropas permanentes da faixa de Gaza. Muita gente acredita que isso encerrou o conflito. Não foi o que aconteceu. No ano seguinte, o Hamas venceu as eleições legislativas palestinas. As tensões com o partido rival Fatah aumentaram e culminaram em confrontos internos. Em 2007, o Hamas assumiu o controle de Gaza. Como resposta, Israel impôs um bloqueio ao território, citando razões de segurança e a necessidade de impedir o envio de armas ao Hamas. O Egito também passou a controlar rigorosamente sua fronteira com Gaza por motivos de segurança. Críticos afirmam que o bloqueio agravou severamente as condições de vida da população civil. Israel argumenta que as restrições são uma resposta aos ataques e ao contrabando de armamentos. Enquanto isso, civis continuam sofrendo as consequências. Ao longo dos anos, foguetes disparados por grupos armados de Gaza atingiram cidades israelenses, colocando civis sob ameaça. Em resposta, Israel realizou diversas operações militares na faixa de Gaza. Essas operações destruíram infraestrutura e causaram milhares de mortes, incluindo um grande número de civis, segundo diferentes organizações internacionais. Cada lado apresenta justificativas para suas ações. Israel afirma agir em legítima defesa diante de ataques armados. O Hamas afirma resistir à ocupação e ao bloqueio. Ao mesmo tempo, organizações internacionais têm acusado tanto o Hamas quanto autoridades israelenses de práticas que violam o direito internacional humanitário em diferentes momentos do conflito. Independentemente da posição política de cada pessoa, uma realidade permanece. Os maiores prejudicados costumam ser os civis. Em outubro de 2023, o conflito atingiu um novo nível. Combatentes do Hamas atravessaram a fronteira e realizaram ataques contra comunidades israelenses, matando civis e sequestrando centenas de pessoas. Foi um dos ataques mais letais da história de Israel. A resposta israelense veio em larga escala. Bombardeios e operações militares foram lançados em Gaza. O conflito provocou destruição sem precedentes na região e uma grave crise humanitária, com grande número de mortos, feridos e deslocados. Esses acontecimentos intensificaram ainda mais o debate internacional e ampliaram as acusações mútuas sobre violações do direito internacional. Então, quem está certo? Talvez essa seja justamente a pergunta errada. A pergunta mais útil é outra. Como um conflito chega ao ponto em que gera sofrimento para milhões de pessoas durante tantas gerações? Existe o direito de um país proteger sua população contra ataques. Existe também a obrigação de respeitar o direito internacional e proteger civis durante operações militares. Existe o direito dos palestinos de buscar autodeterminação e um futuro com dignidade. Mas ataques deliberados contra civis, sequestros, terrorismo, punições coletivas e violações das leis da guerra não deixam de ser problemáticos apenas porque foram cometidos por um lado ou por outro. Entender esse conflito exige reconhecer que existem responsabilidades distribuídas entre diferentes atores ao longo da história. Ignorar erros de um lado ou do outro pode até fortalecer uma narrativa política, mas dificilmente ajuda a compreender por que essa guerra continua. Talvez a maior tragédia da faixa de Gaza seja justamente essa. Enquanto governos tomam decisões, grupos armados travam guerras e líderes defendem seus interesses, milhões de pessoas comuns continuam vivendo entre sirenes, destruição e incerteza. E, depois de mais de um século de conflitos, a paz ainda parece tão distante quanto no início dessa história. Caso tenha gostado desse conteúdo, dê um like para ajudar esse pequeno canal em desenvolvimento.